Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Wilson Pascoal. Nesse canal a gente ensina a desenhar e depois a pintar, ok? Hoje a gente vai começar a pintar esse cacho de uvas, certo? Como eu disse, né, antes, toda pessoa que queira aprender a pintar deve aprender a desenhar, certo? Então eu ensinei primeiro como é que se desenha esse cacho de uva. Agora a gente vai aprender como é que podemos pintar esse cacho de uva, certo? Então vamos começar, né? Primeiro a gente começa do centro para fora, certo? Então vamos começar preenchendo as uvas, né? Ok? Depois a gente começa com uma tonalidade bem fraquinha, ok? Bem ralinha. Depois a gente reforça. Então vamos preencher todas as uvas de forma bem sutil. A gente começa pelo centro das uvas, coloca um pouquinho. Repito, né? A gente está trabalhando com a tinta acrílica, né? No papel aqui no caso, porque a intenção é ensinar vocês a pintarem e a desenhar. Então eu utilizo aquele papel canson. Repito, né? A gente preenche primeiro as uvas de uma forma com, com essa cor bem fraquinha. Uma cor característica da uva, né? E essa é uma tinta que seca rápido, né? Então vamos só preencher primeiro as uvas, depois a gente dá os acabamentos. Talvez alguém pode estar estranhando, né? Porque tem, por exemplo, tem muita gente que começa de fora para dentro. Aqui a gente começa de dentro para fora, certo? Foi o que eu aprendi no meu curso de pintura acadêmica, ok? Essa tinta, ela seca rápido, então, né, aqui eu vou preencher essa uva que está solta aqui também, bem fraquinho, então bem fraquinho, ok? E essa tinta ela seca rápido, né? A mesma coisa eu quero fazer com as folhas da uva, certo? Então a gente coloca um verde bem fraquinho, certo? Preenche. Essa tinta acrílica ela é a base de água, então você deixa ela bem fraquinha, ok? Bem ralinha, né? Agora eu pego um pincel com mais detalhe e vou fazer também, preencher também, né? O cabinho do cacho de uva. Aqui, isso aqui são as gavinhas, né? Aqueles raminhos, né? Que saem do cacho da uva. Aqui, desculpa,
faltou preencher essa uva aqui, olha. Então vamos continuar preenchendo, né, o nosso desenho, ok? Essa tinta ela seca rápido, né? Então repito, né, o que eu estou ensinando serve tanto para pintura de um quadro como também para pintura de panos de prato. Vai de cada um, certo? Então com pincel menor a gente vai preenchendo o restante das uvas. Depois a gente dá aquele acabamento. Lembrando, né, que a gente sempre, no começo, a gente começa com a cor bem suave, certo? E as uvas, elas não precisam ter a tonalidade iguais, não. São, sempre tem uma que está mais madura, outra mais verdinha. O correto da pintura é essa, é claro, né? Que vai de cada um, a exigência de cada um. As pessoas de repente podem optar para fazer uma peça decorativa, né? O tom mais uniforme, mas a pintura correta, a gente aqui ensina você a pintar de forma correta. E depois você, né, se quiser fazer uma coisa mais decorativa, você pinta como você queira, mas o correto é que as uvas elas têm tonalidades bem sutis, né, diferentes, são sutis, certo? E aqui a gente está pintando sobre o papel, porque são aulas, né, de aprendizado, né, ok? E porque você pode tanto pintar um pano de prato como também um quadro. Então a gente, para facilitar, né, o aprendizado, a gente utiliza o papel no caso aqui, papel canson, que é muito mais versátil no caso aqui, né? Se a gente quer aprender, tem que ser de uma forma. Aqui eu vou clarear um pouquinho essa uva que ela está escondidinha aqui.
você reparar no cacho de uva, você vai ver que as uvas, né, às vezes tem um tomzinho mais escuro, outro às vezes mais esverdeado, né, que a uva ainda não está madura. Então é assim que se deve pintar um quadro, certo? Aqui primeiro vocês aprendem como se estivesse pintando um quadro, depois vocês têm a opção, né, de fazer uma coisa mais decorativa, né, sem muito compromisso, com mais com a estética e mais com a beleza, né? Não querendo fazer uma comparação, mas se você vê aqueles quadros de certos artistas, como Van Gogh, por exemplo, se você vê a pintura do Van Gogh, você dá uma olhada, né? À primeira vista, para quem não entende, é uma coisa meio esquisita, né? Mas é a pintura correta, tanto que, né, faz tantos anos que ele pintou, até morreu há tantos anos, e os quadros dele são super valorizados. Então a gente ensina primeiro a pintar de uma forma mais correta e depois você pode pintar como você quiser, certo? Então no curso de arte que eu aprendi, a gente deve começar do centro para fora, né? Não estamos pintando de fora para dentro, como vocês podem observar. E não podemos pintar também as uvas de uma forma chapada, ou seja, né, todas em um mesmo tom de cor, porque elas variam. Tem, às vezes é bem sutil, mas varia a tonalidade das uvas. Tem umas que estão mais verdinhas, outras mais madurinhas, umas com manchas, umas maiores, outras menores, certo? Agora vamos começar a preencher as folhas do cacho de uva, ok? Repito, né? A princípio, no começo, a gente deve preencher com cores bem suaves, bem leves, dissolver bem a tinta. No final que vai o acabamento. Aí varia a tonalidade, aquela coisa, né? Luz e sombra, a gente tem que obedecer luz e sombra. Não podemos simplesmente, né, ir colocando a tinta no desenho ou no risco, né, como vocês queiram.
Lembrando, né, que essa tinta ela seca rápido, né? Não é tinta de tecido, né? Porque é uma aula didática, a gente aqui está ensinando você a pintar, certo? Vamos contornar aqui. De forma que você, olha que ainda falta o entorno, né? E o acabamento, claro, né? Então, vamos começar a pintar agora essa parte, vamos, depois a gente continua o acabamento. Vou só terminar aqui de preencher algumas partes aqui das folhas, né? Então temos que começar também a pensar no entorno, né? Agora a gente vai começar a preencher, repito, né? Ainda falta muita coisa, preencher o entorno, né, do nosso trabalho, certo? Porque pintura não é só a figura central, tem que ir o entorno também, certo? Então vamos procurar uma cor neutra e depois a gente vai dando acabamento. Repito, né? Sempre uma cor bem suave. Afinal de contas, o quadro ou o pano de prato, ele tem, não é só a figura central, não, tem o entorno, né? Vocês me acompanham. Como eu disse, é o contrário, né, que vocês têm observado, muita gente pinta de fora para dentro. Eu aprendi que o correto é pintar de dentro para fora, mas vai de cada um, né? Vocês pintam. Aqui eu ensino, né? E vocês pintam da forma que vocês acharem melhor. Eu ensino do jeito que eu aprendi e vocês depois também têm liberdade, né, de pintar como vocês querem, como vocês aprenderam. É óbvio que na medida do possível a gente vai fazer de todos os jeitos. O importante é que vocês façam um trabalho bem feito. Aqui no nosso caso, né, a gente não precisa expandir muito esse lado de fora aqui, certo? Mas ele precisa acontecer, é preciso, né, a gente fazer esse trabalho aqui.
uma pintura que leva um pouquinho mais de tempo, né? Mas vocês estão aprendendo uma forma que vocês podem tanto fazer depois uma pintura de um quadro, como também de um pano de prato. Se vocês perceberem, né, com todo o respeito, né, quem gosta de pintar pano de prato, que é uma pintura que não exige muito, é mais decorativa. Então, algumas têm um pouco de seguir, né, luz e sombra, coisas desse tipo, e outros não tem tanto rigor. E aqui a gente está ensinando a pintar no papel, porque depois vocês vão pintar no tecido, é claro que é outro tipo de tinta. Aqui é uma tinta acrílica, repito, né? E um papel de desenho, para facilitar as nossas aulas aqui de pintura e desenho, né? Porque a gente desenha no papel, certo? Ok. Então, olha, a gente vai, para não ficar um vídeo muito longo, a gente vai parando por aqui. Mas no próximo vídeo a gente vai terminar o acabamento desse trabalho aqui nosso. Ok? Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.